uma edição do seu programa Casa do Mister Volpi. Hoje a gente tem um convidado muito legal. Ele daqui a pouquinho está chegando, ó, a cadeira dele está aqui, ele já está chegando. Já você vai saber quem é esse convidado, qual a história que ele tem que contar. Que vai ser esse programa, vai ser muito legal. Então, o programa está apenas começando. Meu diretor, solta a vinheta aí e vamos começar o programa, hein? Como eu falei, ó, nosso convidado aqui, o Coronel Tadeu, deputado federal, e mais uma vez ele está já se preparando para próximas eleições, né, Coronel? Exato. Estamos na corrida, na caminhada. O caminho é longo até o dia 3 de outubro e não pode parar. Todo dia é dia de trabalho. Agora, antes de a gente entrar nesse assunto, conta quem é o Coronel Tadeu? Como é que começou o Coronel Tadeu? Poxa, é uma história longa, né? É uma história longa. Eu sou uma pessoa muito simples, de origem muito simples. Entrei na Polícia Militar muito cedo, né, com 16 anos, na Academia do Barro Branco, né, que inclusive acabei de sair de lá da academia, estava lá fazendo uma visita na Academia do Barro Branco. Entrei lá com 16 anos, me formei com 19 e segui uma carreira de 30 anos na corporação. E depois voei helicóptero durante 7 anos antes de disputar a eleição de 2018. Você foi piloto de helicóptero? Exatamente. Como é que é ser piloto de helicóptero da Polícia Militar? Não foi da PM. Não foi da todo PM? mundo Foi particular. Fora. Na PM eu não voei helicóptero, mas fora da PM, depois que eu me aposentei, sim. E aí eu fui voar para Petrobras, né? Eu estudei no Aeroclube de São Paulo, né? Não é fácil, é uma peneira grande. Acho que toda profissão é uma peneira, né? Você alcançar alguns degraus em qualquer carreira não é fácil. A pessoa tem que se dedicar muito. Mas aí eu fui voar na Petrobras, voei durante 7 anos, quando então fui convidado pelo Major Olímpio na época, né? Que era deputado federal, para ser candidato a deputado estadual. E aí, em 2018 mesmo, o Olímpio decidiu ser candidato a senador e foi eleito senador, e eu fui candidato a deputado federal e fui eleito também, cumpri o meu mandato por 4 anos, e depois, em 2025, ainda cheguei a assumir, o ano passado, mais 4 meses no lugar da deputada Carla Zambelli, que está naquela situação um pouco difícil, ainda tentando resolver a situação dela lá na Itália. Hoje você está no PL? Não, eu saí do PL também, teve a janela partidária, por uma questão estratégica, né? O PL está com candidatos muito fortes, né? Com muitos votos, então eu preferi arriscar num outro partido menor para ter a chance de entrar com menor número de votos. Legal. Como é que é fazer uma campanha? Deputado federal tem que rodar o Brasil inteiro, né? Olha, veja só, você precisa da confiança dos eleitores. Vamos fazer uma conta redonda aqui, mais ou menos 100 mil votos. 100 mil votos é uma excelente votação. É muita coisa. Como é que você faz para ganhar a confiança de 100 mil pessoas? Primeiro, você precisa ser conhecido. Você precisa se divulgar. E aí é que está o grande trabalho de um deputado, né? Você conhecer pessoas. Então, o primeiro passo é você conhecer muitas pessoas. Com certeza. Né? A partir daí, se essas pessoas confiarem em você, elas acabam te divulgando naturalmente. Então eu diria que a tão famosa corrente de dinheiro, sabe, cara? É verdade. Cada um passa para 10, cada um passa para 10, é mais ou menos assim que eu vou. Eu vou conhecendo as pessoas e vou pedindo, passa aí para os seus amigos, né? Às vezes 10, 20, 30, 40 pessoas, dentro da família, do círculo de amizades. Então eu vou caminhando nessa daí, aí você consegue fazer uma campanha barata, uma campanha sem te causar grandes custos, porque sai muito caro. A outra forma é você pagar as pessoas para fazer isso para você. Aí sai caro. Aí deve sair. Não sai caro. E aí é onde eu tento explicar para as pessoas, olha gente, as pessoas que fazem isso, elas têm dinheiro de forma ilegal. Tem muito candidato que se utiliza de dinheiro ilegal. E dinheiro da corrupção, dinheiro de fontes
que a gente não convém nem falar muito sobre isso, mas Fontes misteriosas, né? Fontes misteriosas, e aí não é o meu caso, né? Eu vou no meu telefone aqui, hoje já tive 800 grupos de WhatsApp, já tive 800 grupos, muita coisa. Hoje eu tenho 300 grupos, mas é nesses grupos que eu vou me divulgando, vou postando uma coisa, eu vou dizendo o que eu penso, o que eu quero fazer, o que poderia ser feito, e aí a gente vai caminhando e vai se divulgando. E aí vai ganhando a confiança das pessoas, sim, isso é muito vai ganhando importante. credibilidade pela sua postura, pela sua palavra, pela sua opinião. Agora, nesse tempo do seu mandato, quais os projetos que entraram em pauta? São mais de 140 projetos. Mais de 140 projetos. O homem trabalha, hein? O homem trabalha. Alguns projetos foram absorvidos por outros projetos, porque são assuntos próximos, semelhantes ou exatamente a mesma coisa que foi proposta. Vou dar um exemplo bem simples. Hoje, quantos pontos hoje a gente pode ter na CNH antes dela ser cassada? Eu não tenho nem ideia. 40. Era 20. 20 é muito pouco, gente. 20 qualquer um. Olha, são praticamente 3 multas, eventualmente, de farol vermelho, de estacionar em local proibido ou conversão proibida, já dá 21 pontos, você estourou. Né? E radar é o que não falta em São Paulo hoje, né? Radar, não, às vezes você desatento, radar de 50. Se você passar 61, o que não é lá grande coisa, né? De 50 para 61 é rapidinho. Você ultrapassou 20% da velocidade, você estourou a velocidade. E é muito fácil você estourar. Aí eu falei assim, não, é cruel para quem mora em São Paulo. Aí eu fiz o projeto para aumentar para 50, aí veio uma medida provisória da época do presidente Bolsonaro para 40 e o meu projeto foi absorvido. Então a minha ideia foi aprovada, não do jeito que eu queria, mas foi aprovada. Legal. Então são projetos nesse sentido. Fiz agora o projeto do fim da audiência de custódia. Aí é na área da segurança pública. A audiência, ninguém aguenta mais. Você vê bandido roubando, matando, furtando, estuprando e por aí vai. E 24 horas depois ele tem que se apresentar na frente de um juiz que vai perguntar se ele tomou chá, café, bolacha e tal, e aí solta o sujeito. Não dá, né? Isso aí, isso para mim é uma ofensa para quem trabalha corretamente, é uma ofensa para quem vive a vida corretamente, dignamente, né? Sua para poder colocar comida em casa para ver um vagabundo desse solto aí, sendo solto rapidamente. Então, eu fiz o projeto, a Câmara que decida. A minha iniciativa já foi, o meu voto também é sim, toda vez que eu puder. E agora tem que brigar para esse projeto ser aprovado, acabar com isso. Então, esse é um outro projeto. E aí, Lupe, olha, o que eu falei para você, são mais de 140 projetos, muitos na área de segurança pública, muitos na área da... É uma coisa que a população hoje está pedindo muito, né? Tem na área da educação, por exemplo, voltar a ter educação financeira para os jovens. Acho muito importante. O jovem hoje, eu acho que ele tem uma cabeça muito perdulária, ele quer gastar tudo que tem, ele não guarda dinheiro, ele não dá valor para o dinheiro, eu não acho isso legal. Então, a gente tem que ensinar o jovem a guardar um pouquinho. Primeira coisa que ele quer, já quer comprar um telefone celular, já quer comprar isso, aquilo, tal. Então, o jovem precisa ter responsabilidade com o dinheiro, eu acho interessante. Né? Na área da saúde, isso foi até uma sugestão de um eleitor meu, Dr. Ricardo, que mora lá em São Lourenço da Serra. Ele é paciente de hemodiálise, né? Ele é paciente crônico renal. Sim. E uma vez que você tem que fazer hemodiálise, você trava o sujeito, o cidadão, num determinado lugar, que dia sim, dia não, ele tem que estar na máquina fazendo a tal da hemodiálise. E eu fiz um projeto para que o SUS propiciasse a oportunidade do sujeito fazer hemodiálise em qualquer lugar. Se ele precisar viajar, ele vai para tal lugar, 200, 300, 400 quilômetros, não importa. Mas lá onde ele vai estar, ele pode fazer hemodiálise. Então, o projeto já foi aprovado na Câmara também por unanimidade e agora está no Senado para ser aprovado. Então, são vários projetos. O Senado aprovar, então, né? Parar de trabalhar, eu nunca parei. E hoje eu estou fora do mandato, né? Mas eu tenho muita proposta na minha cabeça para melhorar muita coisa. Você está, porque está como pré-candidato, né? Hoje, pré-candidato a deputado federal pelo PRD. Não, é que eu fiquei no lugar da Carla Zambelli durante 4 meses. Certo. Acabou a licença dela, eu tive que sair, porque eu sou suplente.
né? Tá. E agora você vai se candidatar realmente a deputado federal. Exatamente, venho novamente ao cargo de deputado federal. Como vai ser a convenção? A convenção do partido, ela está marcada ali, para, se eu não me engano, para o dia 25 de julho, previamente marcada para o dia 20 de julho, porque 25. Porque as convenções começam, o calendário eleitoral... Acho que é depois da Copa, né? É depois da Copa. É depois da Copa, o período de convenções partidárias está marcado para o dia... do dia 21 até o dia 8 ou 9 de agosto, se eu não me engano. São 15 dias ali. São 2 semaninhas que todos os partidos têm que fazer as suas convenções estaduais, né? Exatamente. E aqueles partidos que vão lançar candidato a presidente têm que fazer a convenção nacional. Somente aqueles que vão lançar candidato a presidente, né? Mas o padrão é a convenção estadual. Então, eu acho que está marcado no dia 25, né? E a campanha começa efetivamente no dia 16 de agosto até o dia 2 de outubro. 16 de agosto é um domingo, 2 de outubro é um sábado, a eleição está marcada para o dia 3 de outubro, então é nesse período que você pode divulgar o seu número, o seu nome, soltar santinho na rua, impulsionar nas redes sociais, né? E começar a campanha efetivamente. Agora, o senhor acha como é que vai ser a campanha desse ano? Porque 2022 já foi uma briga tremenda. Teve coisas ali que meio assim que não dá nem para a gente falar aqui. Mas eu estou achando que 2026 a briga vai ser maior ainda, hein? Você sabe o que eu acho? Porque eleição sempre tem os embates. Sempre tem. Alguns mais, outros menos. Olha a eleição de 2024, nós tivemos até cadeirada aqui no debate. A cadeirada, a famosa cadeirada, é verdade. Então tem. Toda eleição tem os seus pontos altos, né? Tem cadeira aqui. Então toda eleição tem os seus pontos altos, né? Aqueles pontos de calor, temperatura alta, os candidatos se inflamam. Faz parte do jogo. Faz parte, então, é verdade. Primeiro, nenhuma eleição é fácil. Todas elas são difíceis. Para quem vai disputar uma eleição, é muito difícil. Difícil. Não é uma situação muito tranquila. Todas as eleições, também você tem as suas brigas, os seus arrufos, você tem os embates entre candidatos, tem seus problemas, porque não é fácil você fazer campanha chegar no público, né? Todo mundo fala, você vai para a rua, tal, mas as pessoas não te conhecem, querem te conhecer, então você tem que dar um jeito de se divulgar antes, né? Eu costumo falar o seguinte, primeira coisa para o candidato ser candidato de verdade, ele precisa ser conhecido. Você tem que ter algum público que te conheça. Para que você tenha um público, é a partir dali que você tem que prospectar, plantar, semear, irrigar e crescer, porque aí as pessoas vão multiplicando. Então, se você tem um certo conhecimento, se você é conhecido por bastante pessoas, ótimo, maravilhoso. Então, mesmo assim, mas não é fácil. É uma batalha, Nossa Senhora. Eu pergunto para você, quantas pessoas você tem na sua agenda de contatos? Eu tenho bastante. Tem bastante? Tem bastante. Chega a 1000? Chega a 1000? Chega a 1000. Então, você já... Então, olha só, são 1000 pessoas que lhe conhecem, mas você é exceção. Porque as pessoas... elas têm no máximo de 500 a 800 pessoas na agenda de contatos, não mais do que isso, não mais. Eu tenho, claro que está um pouquinho desatualizada a minha agenda, mas eu tenho 50 mil contatos no meu celular, 50 mil. E através do WhatsApp, inclusive acabei de ser dispunido, que eu estava punido no WhatsApp, acabei de ser dispunido, né? Acabei de ser absolvido no WhatsApp. Essas redes sociais estão uma loucura. É verdade. Então é assim que a gente faz campanha. Dá para fazer uma campanha barata? Dá. Né? Você conhece as pessoas e vai prospectando o seu nome. É interessante isso aí, né? É. Porque tem muita gente que entra achando que é fácil. Não. E nunca se candidatou. Tem que ter muita dedicação. Achando que a coisa é fácil de fazer, né? Não é fácil não, é muito complicado. Não é... Mas a gente batalha, né? Eu tenho um propósito, né? Aliás, vários propósitos, mas acho que o principal deles é tirar a esquerda do poder, tá? O projeto da esquerda, com raras exceções, com raras pautas, eu discordo praticamente 100%. Algumas poucas coisas eu consigo aceitar. Por exemplo, ajudar uma pessoa em estado de vulnerabilidade com o Bolsa Família, ótimo, e a pessoa precisa. Mas isso daí não é dar a vara
e ensinar o sujeito a pescar. Hoje o que o PT fez é algo que eu discordo do Bolsa Família. Ele sustenta com o dinheiro de quem trabalha. Você trabalha, eu não trabalho, você vai pagar o meu salário. É assim. Pois é. E a gente está sustentando muita gente que não precisa, que tem condições plenas de trabalhar, vai para a rua, tem emprego para tudo quanto é lado. A gente está sustentando pessoas que têm condições de trabalhar, quando a gente poderia estar ajudando outras, por exemplo, falta um exame no hospital. Olha o dinheiro que é carregado para o Bolsa Família, que poderia estar na saúde, poderia estar na educação, melhorando a vida de outras pessoas que realmente já cumpriram a sua parte, né? Então tem fila para tudo quanto é cirurgia hoje no sistema de saúde. Então eu não concordo com o Bolsa Família do jeito que está. Fala, meu amigo, você está bem de saúde? Tá. Então você tem mais 2 meses de Bolsa Família, tá bom? A partir dali você vai procurar emprego. Ah, eu te ajudo a achar um emprego. Eu te ajudo, tá? Você quer trabalhar? Vamos embora. Então, esse é o meu pensamento. Não é, mas é. Agora, a gente sabe que tem pessoas que moram em verdadeiros rincões aí, bem no meio do mato mesmo. Lá não tem emprego. A roça não dá, porque tá difícil. É uma outra situação aí. Você tem que ir lá e ajudar aquela família e trazer aquela família. Fala, olha, venha para cá. Aqui você vai ter trabalho. Nós vamos te dar uma condição aqui para você ter um trabalho, ter uma moradia. E isso é tirar uma pessoa de uma condição de vulnerabilidade, né, e fazer a pessoa trabalhar. Nós somos... Eu vou exagerar, tá? Eu vou exagerar. Mas hoje, o Bolsa Família tem 35 milhões de brasileiros que estão recebendo esse programa. Eu diria para você que, se você fizer uma peneira muito forte mesmo, não passaria de 6, 7 milhões. Então você tem aí quase 30 milhões de pessoas que eu vou chamar de vagabundo. Recebendo dinheiro para gastar em boteco, para gastar em droga, para gastar em não sei o que lá. Isso em bet, apostas, estão usando o dinheiro das bets. Aliás, recentemente a gente viu uma matéria que as bets estão arrecadando entre 30 e 40 bilhões por ano e 15 bilhões são de usuários do Bolsa Família. Poxa, 15 bilhões de um dinheiro para fazer aposta, em site de aposta, não dá. Agora, você sabe, Coronel, eu tenho muita gente que é comerciante, que eu conheço, tá? Todos eles estão reclamando que chega o cara para trabalhar lá, mas eu vou te registrar, vou te pagar 2 mil, 3 mil reais. Mas você vai registrar? Eu não quero, porque eu vou perder o Bolsa Família. Por isso que eu estou falando para você. É o que acabei de falar. Eu acho você vai perder o Bolsa Família. Você quer, eu até concordo com o sujeito, ele vai ganhar ali 2 mil reais aproximadamente, um salário mínimo, né? E mais 600 reais é significativo também para ele. Eu sei que é isso, que é significativo. E eu posso até dar um prêmio para ele e falar assim, olha, a hora que você começar a trabalhar, por mais 6 meses você vai receber, depois a gente corta. Entendeu? Aí, se você for desempregado, você tem o auxílio-desemprego. Também é um outro programa que eu acho legal, mas hoje eu falo para você, tem emprego para todo mundo. Hoje por aí, tem emprego. Tem mercado. Estamos contratando, está tudo aí trabalhando. Eu sou testemunha disso, você também é testemunha. Eu passo, eu vou no mercado, eu vejo, precisa de fulano, ciclano, beltrano, várias vezes que eu vou lá, a mesma placa está lá, não aparece ninguém. Então você tem que encaminhar essas pessoas. Pois é. Tem que encaminhar. Essas pessoas precisam trabalhar, sair dessa dependência do Estado. Então isso é que eu não gosto. E o que o PT prega, a esquerda prega, é que o cidadão tem que depender do Estado para tudo. Aí o que o Estado vai poder te dar se não tem ninguém produzindo? Pois é. E aí? Ou seja, cada vez mais o governo vai te dar menos. É isso que eu não quero. Também eu acho errado isso aí. Concordo. Não, porque hoje ele está dando X. Daqui a pouco é menos que X, menos que X, menos que X, menos que X, daqui a pouco não tem nada. Mas aí, o Bolsa Família, quando o Bolsonaro assumiu, estava 190. Ele que aumentou para 600. O Lula hoje não aumentou em nada. Sim, continua o mesmo valor. O mesmo valor. Também não tem caixa. Está gastando para mais. Se o Bolsonaro tivesse aumentado para 200 reais, aliás, ele criou um plano voluntário para as pessoas se desligarem do Bolsa Família, porque o Estado não está aguentando. Não está aguentando, gastando demais, gastando do jeito que gasta, que é outra coisa que eu acho errado no PT. Eles não têm a menor responsabilidade com o dinheiro público. Nenhuma. Se você gasta X, você tem que gastar menos desse X. Se você ganha 100, você tem que gastar 90, 80.
E o PT não faz isso. O PT ganha 100 e quer gastar 120, 130. Está levando o Brasil para o abismo. Já está com 1 trilhão e tanto. Exato. Então não dá Como que pode brincar com isso. Como é que pode? Essa é a falta de responsabilidade do PT. Que eu falo, o PT não pode governar de jeito nenhum. Não tem responsabilidade para isso. Fora as taxas, né? Que o outro botou lá, Sim. taxa disso, Taxa disso, taxa daquilo. Nossa, É muito imposto. Agora que tirou a taxa de importação porque está perto da eleição. Exatamente, né? Esse é o tipo da medida eleitoreira, populista para catar voto, né? Ele isentou as compras, ele criou um problema e agora está tirando o problema e querendo ser o salvador da pátria. E não assume que fez. Não assume que errou. Então ele criou a taxa de taxar compras até $50. E agora resolveu tirar a compra até $50. Tem cabimento isso? Não tem cabimento. Não dá. A esquerda não dá. É terrível. Tem que ter coerência nas coisas. Eu acho que o Brasil agora tem que tomar um outro rumo, porque não dá mais conviver com isso. Está difícil para todo mundo. Todo mundo está com dívida até o pescoço. Tem muita gente endividada mesmo. Está complicada essa situação. A inadimplência. Mas o que é isso? É fruto de uma inflação que as pessoas não estão enxergando, mas ela está aí. A inflação está aí, comida está muito caro. Eu acho que em 2017 ou 2018, eu tomava um cafezinho na padaria, ao lado de casa, cafezinho com pão com manteiga. Eu tomava esse cafezinho por 9, 10, 11 reais. Hoje, com menos de 25 reais, eu não tomo esse café na mesma padaria. Vai no mercado, é a mesma coisa. Churrasco, antigamente a gente fazia um churrasco ali, aquelas confraternização de amigos, cada um paga 30, 40 reais. Belo churrasco. Hoje, a gente não consegue fazer por menos de 80, 90 é apertado. Para você comprar a cerveja, o refrigerante, a carne, uma salada, qualquer coisa assim, uma maionese, uma farofa, você não consegue mais fazer. E comida, nós estamos falando de comida e bebida. Está muito caro. Está muito caro. Isso aí, o próprio pessoa que é pobre, ele ainda consegue fazer aquele churrasquinho mais simples, porque, gente, não dá para abrir mão, né? Não dá para abrir mão. Não. Porque, pô, a pessoa trabalha, ele tem direito. Tem. Né? Tem direito de ir num lugar, tomar uma cervejinha, comer um negocinho, sabe? Pô, se vou restringir tudo... Viver como uma pessoa normal. Né? Então, o poder de compra do nosso dinheiro está cada dia que passa caindo cada vez mais, o salário mínimo cada vez compra menos. As finanças do Brasil fazem com que o Brasil gere uma inflação desnecessária que poderia estar aí sob controle, mas infelizmente a gente não tem isso. Infelizmente a gente não tem essa austeridade do governo para poder propiciar essa gentileza ao povo. Se eles tivessem responsabilidade, ótimo, Volpe. Porque aí não teríamos essa inflação, o povo estaria se divertindo mais, estaria aí vivendo legal, né? Mas não. Infelizmente, o que está acontecendo é lamentável com o nosso país. A nossa economia não está bem, a nossa economia está doente, nós temos um governo doente, irresponsável, maluco, né? E a gente precisa, a todo custo, tirar esse povo no dia 3 de outubro. Com certeza. E o próximo que pegar vai ter, acho que, 2 anos para consertar tudo isso, né? Logo de cara não dá para consertar, né? Tem muita coisa. Algumas medidas, bem severas, elas colocam o trem nos trilhos novamente. Mas tem que ser algo bem severo. Então, o próximo presidente vai ter que ser bem impopular no começo para trazer. Ele vai ter que chegar e falar assim, olha, vou cortar. Ele vai ter que fazer uma investigação, chamar todo mundo. Você tem problema com corrupção, onde os dinheiros são desviados. Você tem problema em contratos que foram feitos que não precisavam, que é só para encher o bolso dos petistas. Você tem gastos desnecessários, você tem tanta coisa que você pode fazer. Algumas medidas administrativas vão ter que ser tomadas imediatamente, logo no início do mandato, né? Saber onde cortar mesmo, né? E outras vai ter que ser ao longo do governo, mas que dá para colocar esse país rapidamente nos eixos, dá. Tomara, viu? Porque ninguém está aguentando mais, né? Ninguém está aguentando mais.
esses comerciantes também muita gente que não quis votar no candidato Jair Messias Bolsonaro por uma coisa ou por outra e resolveu votar no candidato da esquerda, hoje está muito arrependido. Bolsonaro falou algumas besteiras, exagerou nas suas palavras, exagerou, poderia ter ficado quieto muitas vezes, poderia, subiu a temperatura, sem problema nenhum, mas a administração dele, a gestão administrativa e a gestão econômica do país na época dele era muito melhor do que hoje. Aí perdemos essa eleição em 2022 por 2 milhões de votos, uma pena, e agora a gente está pagando um preço muito caro. Será que perdeu mesmo? Aí é difícil. Eu vou deixar esse ponto de interrogação. Deu um ponto de interrogação mesmo, mas seja lá o que for que aconteceu, ele perdeu. Né? Os números que colocaram para a gente dá uma diferença de 2 milhões de votos. Vai ter muita gente que vai assistir essa reportagem e vai xingar vai xingar você. Não, porque é isso, porque é aquilo. Isso é normal. Faz parte. Isso é normal. Então, fazer o quê, né? A gente quer pôr o país em ordem. É verdade. A gente quer pôr simplesmente o país em ordem. Andando, todo mundo feliz. Países tão menores que o nosso, muito mais pobres que o nosso, estão em situação muito melhor que a gente. Pois é, como olha isso? O Paraguai, olha o Uruguai. A Argentina já vai estar melhor que a gente, porque o Milei está fazendo um trabalho maravilhoso. No começo ele foi duro. E a eleição do Milei, a reeleição dele é o ano que vem. Já? 27, é um ano depois. A nossa é um ano antes da Argentina. Estou torcendo muito para que o Javier Milei restabeleça mesmo a Argentina, que o argentino continue nele, que ele está fazendo um belíssimo trabalho. Com certeza. Eu lembro disso, para você ter uma ideia da recuperação da moeda argentina, do trabalho dele, eu presto muita atenção em muitos detalhes aí em vários pontos de vista. Então, vamos falar economicamente falando, né? Em 2022, R$1 valia 41 pesos. Ou seja, você fazia um passeio, atravessava a fronteira. Os gaúchos adoram isso, né? Porque o gaúcho atravessava a fronteira com R$1, chegava lá, tinha 41. Então, o gaúcho atravessava, ele abastecia o carro na Argentina, era muito mais barato. Fazia compra de supermercado na Argentina. Eu digo os gaúchos que moram na fronteira, ali no Chuí, por ali, né? Argentina, Uruguaiana, tal. Tem várias cidades que tem. É só você atravessar a rua ali, questão de metros, né? Quilômetros ali, você está do outro lado. Então, muitos gaúchos faziam compra na fronteira na Argentina. Muito bacana, né? E hoje a moeda recuou. Hoje está de 11 para 1 ou 12 para 1. Então ele recuperou. Então não é mais tão compensador atravessar a fronteira. Isso porque a moeda argentina se valorizou devido ao trabalho do Javier Milei na economia argentina. Ele colocou a Argentina no eixo novamente. Isso é só um exemplo de quanto o Brasil precisa melhorar. Além do que a nossa moeda também perdeu o valor. Né? A gente tem que inverter. Exatamente. Agora, a nossa perdeu e da Argentina. Era assim, era um abismo. O real estava aqui e o peso argentino estava aqui. O Milei fez isso. Né? E nós perdemos também no meio do caminho, né, com esse governo. Então, as moedas se aproximaram muito. Não duvido que num curto prazo de tempo o peso argentino possa estar valendo mais que o real, se eventualmente a gente continuar nesse caminho ingrato que a gente está tomando. Pode ser. Coronel, quer deixar um recado final aí para eles? Gente, vocês estão nos assistindo aqui, essa entrevista bacana, né? Rápida, mas assim, tem que ser rápido mesmo. Eu só vou pedir para todos vocês o seguinte: vocês analisem o candidato que vocês vão confiar no dia 3 de outubro. Estamos falando de política, né? Porque é um programa político. Né? Eu olho criteriosamente os nomes, né? O que eu espero dele. E olha, não se preocupe se você se decepcionar, porque
A gente sempre se decepciona, não é só na política, na vida toda. Às vezes com o patrão, com o chefe, com o companheiro de trabalho, com o vizinho, né, com o parente, com o amigo, com o cunhado, com a cunhada, com o tio, com a tia. A gente sempre tem decepções, não é na política que você também vai passar batido. Mas procure ser muito criterioso para você minimizar essa possibilidade. Faça uma escolha boa, procure candidatos de direito, candidatos que carregam valores, que, assim como eu, sou contra o aborto, sou contra as drogas, sou contra bandido ser solto depois que comete um crime, sou contra muita coisa que tem, assim, esfolado a vida de quem vive honestamente. Eu luto contra a corrupção, eu quero combater demais essa corrupção, quero melhorar as nossas leis penais no Brasil, que são muito frouxas. Não é a legislação penal, é a legislação processual penal. Essa é que deixa aí várias válvulas de escape para quem comete crime e sai solto. Então, eu tenho um trabalho voltado para melhorar a vida de todos vocês. Se vocês acharem que eu sou um candidato interessante para votar, procura lá Coronel Tadeu. Quero deixar as minhas redes sociais, você vai procurar lá Coronel Tadeu, em todas as redes, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, tenho todas essas redes. E deixo aqui à disposição, fico aqui à disposição das minhas redes, manda mensagem lá pra gente poder trabalhar junto, discutir junto alguns problemas. Tá bom, gente? Muito obrigado, um grande abraço para todos vocês. E, ó, é ele mesmo que responde, viu? Não é ninguém. Ele mesmo que responde. Hoje a gente está aqui na Bela Fatia, fica aqui na Avenida Miguel Stéfano, número 167, pertinho do metrô Saúde. Aqui você vem, você toma aquele cafezinho, come aquele bolinho gostoso e também você pode encomendar um bolo para sua festa de aniversário, do seu casamento, enfim, muita coisa legal. Então, a Bela Fatia, que é um dos nossos apoiadores aqui do programa Casa do Mr. Volpe, de vez em quando a gente grava algumas matérias aqui. E hoje eu tive a honra de receber meu amigo Coronel Tadeu. Muito obrigado, Coronel. E a gente... Sucesso para você. Obrigado. A gente vai encerrando o programa, lembrando que a gente tem o apoio da Bela Fatia, também da TIA Vida Plena e Saudável, FIC, assessoria de imprensa e redes sociais, Floricultura Jardim dos Amores, Restaurante Havaí, a sua casa fora de casa, e Arena Galeria. O programa vai ficando por aqui, eu volto numa próxima oportunidade. Tchau!